Mas em casa. Vou ficar quietinho aqui. Amados, então, primeiramente é uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu quero agradecer de coração na vida do Jair e da Débora, né, por estar nos recebendo na casa deles, né. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é um verdadeiro paraíso, né. A gente se sente no Jardim do Éden, né. Então é um ótimo lugar para novos começos. Amados, parabenizar também os irmãos aí que estão de aniversário, né. E vamos estar com vocês daqui a pouco aí nessa festa. E já como tem mais de um pastor aqui, todo mundo está orando pelos aniversariantes, nós vamos receber aí porção dobrada aí. Amém. Amados, Deus colocou no meu coração uma palavra diferente hoje. E se alguém quiser acompanhar... Eu quero. É a Lorena, né? Lorena. É a Lorena, já gravei, hein? Vai gravar isso aqui? Essa é. Lorena. A gente vai estar lendo Êxodo, capítulo de número 3. Vou abrir bem. Êxodo 3. Êxodo, capítulo de número 3. Para os novos convertidos, segundo livro da Bíblia. É isso aí. Segundo livro da Bíblia. Todo mundo achou aí? Êxodo capítulo 3, a gente vai estar lendo alguns versículos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá, e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Até aqui é o suficiente, amém? Vamos estar orando mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E mais uma vez eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos mais uma vez e ministra, Senhor, a cada um aqui conforme o Senhor tem planejado para essa noite, Pai. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes as necessidades de cada um aqui nessa noite, Pai. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, que o Senhor ministre cada um conforme a necessidade da Tua noiva, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Então, aqueles que já estão um pouquinho mais tempo na caminhada, né? Já sabem do que eu vou falar, né? Moisés foi um homem que Deus levantou para libertar o seu povo. O povo dele que estava preso aproximadamente 400 anos no Egito, né? E esse povo estava debaixo de uma opressão, debaixo de um sofrimento muito grande. E por causa disso esse povo começou a clamar. E começou a clamar, e a clamar, e a clamar, né? E de tanto clamar, chega uma hora que Deus resolve fazer. Quando a gente usa essa ferramenta que Deus nos deixou, que chama oração, ou intercessão, ou clamor, desde o momento que a gente ora, por qualquer necessidade, Deus ouve a gente imediatamente. Mas nem sempre Deus nos dá uma resposta imediata, né? Tem uma passagem na Bíblia, em Daniel, que fala que que Daniel estava pedindo um auxílio de Deus, e Deus, durante 21 dias, Deus não respondeu a oração de Daniel. Mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel orava, Deus estava atento à oração dele. Mas havia um principado, né? O que é um principado? Uma entidade espiritual que ela domina uma determinada geografia. E existia um principado de uma geografia ali que era a Pérsia, que estava prendendo o arcanjo Miguel, que era o anjo que Deus ia liberar para dar vitória para Daniel naquela ocasião. Mas aquele anjo estava numa batalha espiritual
Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Tem uma cadeirinha lá? Fica à vontade aí. Seja bem-vindo. Fica à vontade, querido. E foi só quando ele venceu essa batalha na Pérsia, então ele conseguiu a liberação para poder socorrer Daniel. É sempre bom lembrar, não sei aqui, talvez tenha algumas pessoas aqui que sejam mais novas na caminhada, né? É sempre bom lembrar que existe um mundo físico. O mundo físico é esse mundo que a gente vive aqui, ó. Posso tocar aqui, né, no Jair, acabou de ser quebrado um prato aqui, todo mundo viu o prato ser quebrado, né? Eu gostava de fazer esse tipo de coisa também, ultimamente eu tô mais light, mas eu gosto dessas coisas de impacto, né? Então todo mundo viu o prato ser quebrado, né? Por quê? Porque a gente está num mundo físico, onde a gente pode tocar, onde a gente pode sentir. Mas, além desse mundo físico, existe um mundo espiritual. A Bíblia Sagrada, por exemplo, vai dizer que Satanás, ele anda em derredor, né? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu pergunto, alguém aqui está vendo Satanás aqui nessa noite? Alguém está vindo aqui, o capeta aqui nessa noite? Ninguém está vendo, né? Mas a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Eu não posso vê-lo, mas se eu acredito que esse livro aqui é verdadeiro, pode ter certeza, ele está ao nosso derredor. Mas ao redor está o anjo do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, existe um mundo espiritual. E no mundo espiritual, tudo se move com a oração. A oração é uma ferramenta, é uma arma que Deus deixou para cada um de nós. Muitos de nós poderíamos hoje estar vivendo uma situação muito melhor em nossas vidas se a gente orasse mais. Muitas das decisões da nossa vida, decisões erradas, frustrações, negócios que não deram certo, planos que não deram certo, tudo foi por falta de oração. Deus planejou a gente para orar, para ter comunhão com Ele. Orar é se relacionar com Ele, é ter comunhão com Ele, né? A Bíblia conta uma historinha, né, de duas irmãs, uma se chamava Marta e outra se chamava Maria. E diz que enquanto Jesus estava na casa dessa família, enquanto Marta estava servindo a Jesus, a sua irmã estava sentada aos pés dele para ouvi-lo, né? Ou seja, para ter comunhão com Ele, para ter relacionamento com Ele. Deus, desde quando Ele criou o mundo, Ele criou o ser humano com o objetivo de ter comunhão, de ter relacionamento. Então, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu tenho uma vida de oração, e eu aprendo a fazer tudo na minha vida através de todas as decisões, tudo fruto de oração, dificilmente vai dar errado. Dificilmente eu vou ter algum problema. Jesus Cristo falou que sem mim nada podemos fazer. João 15:5. Quando ele falou isso, ele estava dizendo que sem oração eu não vou chegar a nenhum lugar, né? Agora o problema é que a gente é muito orgulhoso. Algumas coisas que a gente já sabe fazer bem, né? Eu já estou vendendo colchão há 10 anos. O irmão Jair tem uma rádio já há quantos anos? Trabalha 35 anos agora. 35 anos. E alguns irmãos aqui, irmãs, têm algumas profissões aqui, que você já está há um bom tempo nessa profissão, né? Então a tendência, quando a gente se torna profissional em algo, é a gente reduzir as nossas orações. Afinal de contas, eu já sei fazer, né? E se eu já sei, para que eu vou orar, né? Mas Deus espera que, mesmo sabendo fazer o que a gente faz, ainda assim Ele espera que tudo a gente ore. Tudo a gente peça assim, eu posso fazer? Devo fazer? O Senhor está nesse negócio? O Senhor quer que eu faça? Né? E aqui, o povo de Deus, no deserto, que conhecia essa arma poderosa chamada oração, ele começou a usar essa ferramenta. Eles estavam debaixo de muita opressão, né? Eles estavam escravos num território que não era o deles, debaixo da tirania de um faraó. Então chegou um momento, o faraó basicamente colocava aquele povo para fazer tijolo, né? Quem já viu na televisão aquelas pirâmides egípcias, né? Aquilo tudo é feito com pedra, né? E esse povo tinha que construir tudo isso, né? Então imagina o trabalho que era para construir aquelas pirâmides, e não só as pirâmides, mas o Império Egípcio, né? E chegou uma hora que esse povo ele não suportava mais, né? E Deus sabe exatamente quando cada um de nós aqui chega no nosso limite. Todos nós aqui temos um limite, físico, emocional, espiritual, e esse povo chegou no limite. E quando ele chegou no limite, eles começaram a clamar. Eu fico imaginando assim que eles deviam ter se aproximado da experiência de Jesus, né? Chegar ao ponto de suar gotas de sangue no jardim do Getsemane. Esse povo clamou de tal maneira que o próprio Deus desceu. Desceu para quê? Para levantar um libertador. Para levantar uma pessoa que pudesse tirar aquelas pessoas da escravidão, da opressão que eles viviam. E essa pessoa se chamava Moisés. E o texto que nós lemos aqui, ele fala desse primeiro encontro aqui de Deus com Moisés. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus aparece numa sarça ardente. Talvez tenham pessoas aqui que têm essa experiência, né? De ter subido um monte, né? E ter visto aqueles gravetinhos pegar fogo, né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Já teve? Eu não tive essa experiência ainda. Já tive muitas outras, mas essa eu não tive. Mas imagina você estar no meio do deserto e ter um arbusto que pegava fogo
e o fogo não se consumia. Né? Então era uma visão que Deus proporcionou para esse homem Moisés. E Moisés, quando viu aquela visão, ele ficou impressionado. Imagina, você está no meio de um deserto, você tem uma visão de uma sarça que pega fogo e que não se consome. Devia ser assim algo sobrenatural. Né? E Moisés, então, ele se aproxima. E no que ele se aproxima, o anjo do Senhor, então, no meio da sarça, quando a gente vê na Bíblia essa expressão, o anjo do Senhor, ele está se referindo ao próprio Senhor. Né? Teólogos acreditam que sempre que na Bíblia aparece a expressão o anjo do Senhor, ela está se referindo a Jesus. Porque isso é chamado de teofania, ou cristofania, né? Que são aparições de Jesus no Antigo Testamento. Ele não aparece com o nome dele, mas aparece essa expressão, o anjo do Senhor. Tem várias ocasiões. Uma delas, a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 homens que foram lançados numa fornalha, e diz que apareceu um 4º homem dentro daquela fornalha, né, com olhos de fogo, né, cabelos brancos como a neve, e as descrições ali apontam para Jesus. Né? E existem outras passagens também que mostram isso. Né? Então a gente acredita que quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, não está falando de um anjo comum, está falando do próprio Senhor. O próprio Senhor. Né? Ele está conosco, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, na pessoa do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas ali era o anjo do Senhor. Né? Ele apareceu para Moisés e a primeira coisa que ele vai falar para Moisés, ele bradou em alta voz, ele falou 2 vezes, Moisés, Moisés. Eu aprendi uma coisa, não sei se o Jair já teve acesso a essa informação, na cultura hebraica, sempre que um pai de família, ele repete 2 vezes o nome de um filho, ele está chamando atenção. Ele está querendo chamar muito atenção. Quando ele falou ali, Moisés, Moisés, ele está dizendo, olha, fica atento no que eu vou falar a partir de agora. Fica atento porque vem aí um chamado, vem aí uma convocação. E a primeira coisa que Deus vai dizer para ele, né? Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é a terra santa. Eu quero compartilhar com vocês, a partir de agora, pelo menos 3 pontos-chave que eu vi nessa mensagem aqui. Antes de vir para cá, eu estava meditando um pouquinho nessa passagem. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui. Quando Deus disse, tira as sandálias dos seus pés, o que representa sandália? Sandália, sapato, é aquilo que eu piso. É aquilo que eu caminho sobre. Então, sandália fala de fundamento. Todos nós temos os nossos fundamentos. Todos nós temos os nossos valores. E todos nós também temos os nossos achismos, né? Que é aquela famosa síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e ninguém me muda. Né? Eu estava brincando outro dia, que eu tenho um comportamentozinho assim, que a hora que eu vou almoçar assim, às vezes eu bato com o garfo no prato assim, né? E faço aquele barulhinho. A minha esposa fica louca, porque esse ano completa 30 anos que a gente começou a namorar, e eu ainda faço o barulhinho no garfo ali. E semana passada a gente foi almoçar e eu bati com o garfo no prato. Eu disse, meu Deus! 30 anos! Ele não aprendeu ainda, meu Deus do céu! Tem alguém aqui assim que se identifica? Né? Que já faz 30 anos que você está falando, mas mulher, pelo amor de Deus, quando é que tu vai mudar? Mas marido, quando é que tu vai mudar? Meu Deus do céu, não entra! Então assim somos nós. Nós temos dificuldade de mudança. Né? Principalmente quando a gente acha que está certo. Se a gente achar que está certo, aí piorou. Né? Aí complicou. Né? Estava falando para o MacGyver, né? Que um tempinho atrás aí eu fui usado por Deus para fazer uma reconciliação de algumas famílias que estavam separadas. Né? E aí Deus me usou ali, eu consegui bolar uma estratégia e juntar aquelas famílias para que houvesse perdão, para que houvesse reconciliação. E foi uma experiência muito incrível assim, que eu tive. E naquele momento eu estava explicando para eles, assim como no casamento, a gente tem que aprender a ceder. Né? Quem aqui é casado sabe o que eu estou falando. Se a gente não ceder, a gente quer sempre manter a nossa razão. Não, eu não abro mão, eu não abro mão. Eu não abro, aprendi com a minha mãe assim, meu avô, meu tataravô, meu bisavô, e é assim que eu vou morrer e eu não mudo. Pessoas que são assim vão sofrer muito na vida. Porque a vida... Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor do tipo de Deus, diz que o amor de Deus não busca seus próprios interesses. Então, se eu estou em amor, eu abro mão do meu interesse pelo interesse do outro. Né? Jesus disse, se alguém te dá um tapa numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Se alguém te pede a capa, que era um objeto precioso na época, dá logo a túnica. Então, a caminhada com Deus é uma caminhada de abrir mão. E muitas vezes mais perder do que ganhar. Só que nós fomos treinados para ganhar. Né? E o mundo de hoje mesmo, então, é sucesso, é vencer, é ganhar, é conquistar. Né? E com Jesus é perder. Né? Quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. É uma caminhada de renúncia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Então é uma caminhada de muitas vezes perder. Mas fica tranquilo, eu não estou profetizando aqui que você vai quebrar financeiramente, que você vai perder valores, não é disso que eu estou falando. Mas é de abrir mão de valores, é de perder algumas coisas para poder ganhar Cristo. E a primeira coisa que Deus falou para Moisés foi justamente isso, ó. Para a gente começar a conversar, primeiro tira a sandália. Se você não tirar a sandália do pé, não dá nem para começar o relacionamento. Por quê? Porque ele estava firmado no fundamento dele. E Deus, ele já tem os seus fundamentos. Deus já tem os seus princípios, Deus já tem os seus valores. E os princípios de Deus são inegociáveis. Deus não negocia. Tem coisa que é o famoso sim, sim, não, não e deu, né? Nós temos dificuldade com esse negócio de sim, sim, não, não. Mas Deus não. Deus é sim e não é não. Então, amados, Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre mudança de hábitos. Então, trocar o fundamento também está ligado à mudança de hábitos. Para poder andar com Deus, há uma promessa na Bíblia que Deus, em 1 Tessalonicenses 5, que Ele vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Então, se eu quiser me submeter a esse processo de purificação, eu vou precisar mudar os meus hábitos. Vou dar um exemplo de um hábito aqui bem tranquilinho assim, que alguns aqui já estão praticando e outros não, né? Quem gosta de café aqui? Né? Graças a Deus, se fosse Rio Grande do Sul, eu ia perguntar quem gosta de chimarrão. Então, quem toma café sem açúcar aqui? Olha, já tem? Já diminuiu. Já diminuiu. Café todo mundo toma, mas sem açúcar é 3. Né? A minha esposa já toma café sem açúcar já há muitos anos. Mas eu, às vezes é sem, às vezes é com. É uma mudança de um hábito pequeno, mas que pode causar um grande efeito, grande benefício, né? E nós sabemos que o açúcar hoje é o alimento do câncer, né? Então, quanto mais ele puder eliminar o açúcar, né? Mais pergunta se a gente não gosta, né? Ainda mais em época de Páscoa, né? Chocolatinho, coisa arada, né? Sorvetinho. Então, tem coisas que são até mesmo permitidas, mas se eu quiser realmente entrar numa caminhada com Deus profunda, eu vou precisar muitas vezes abrir mão até de coisas que aparentemente assim, não tem nada a ver, Magal, isso não tem nada a ver. Isso é bobagem. Né? Bobagem se eu quiser ir até um ponto com Deus, né? Mas se eu quiser ir num nível mais profundo, vai perguntar para um atleta profissional aí de futebol ou qualquer outro esporte o preço que essas pessoas pagam, né? Por causa de muitas vezes ganhar um troféu, ganhar uma medalha, ganhar um prêmio de uma competição, né? E nós não estamos em busca de ganhar um troféu ou uma medalha, nós estamos em busca de conquistar o céu. Embora que o céu é conquistado pela graça, por intermédio do sacrifício de Jesus, né? Ninguém vai morar no céu por aquilo que a gente faz, ele vai morar no céu por aquilo que Jesus fez, né? Mas ele espera que a gente possa estar disposto a abrir mão de valores nossos para poder agora trazer para a nossa cultura o padrão do céu. Amém? Amém. A segunda coisa, amados, que me chamou muita atenção aqui quando eu estava lendo desse texto, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Nos últimos dias Deus tem falado muito sobre medo. Né? Alguém aqui já sentiu medo de alguma coisa? Então o medo ele é um sentimento normal, né? Tem algumas pessoas que chegam a ter a famosa síndrome do pânico, né? E outro dia eu comentava com uma pessoa, normalmente nós sentimos medo, porque, não estou falando aqui de medo de altura, medo do fogo, ou medo de se machucar, né? Quando você está brincando com uma faca, um objeto pontiagudo, não estou falando desse tipo de medo. Existem medos que são até uma precaução, né? Deus colocou esse sentimento de medo para você não querer brincar lá, por exemplo, num prédio de 20 andares e ficar brincando lá no telhado, assim, né? Então Deus já botou esse sentimento que é para você não brincar com coisa séria, né? Mas existem alguns medos que nós temos, e aqui Moisés ficou com medo do próprio Deus. Né? E é engraçado que já desde a criação da humanidade, quando Deus criou Adão e Eva pisaram no tomate, como diz o gaúcho, pecaram contra Deus, quebraram um princípio. Deus havia falado que eles não deveriam comer de uma árvore que tinha no centro do jardim do Éden, eles desobedeceram, e a primeira coisa que vem, o medo. O medo normalmente, ou ele está associado a brechas nossas, pecados, mesmo, vou falar aqui o português, e até mesmo o nosso distanciamento de Deus. Às vezes o meu relacionamento com Deus está muito pequeno. E por isso vai vir o medo. Quando chega uma notícia muito ruim, um desafio muito grande, algo desafiador, algo que você olha para aquele verdadeiro abacaxi, e você começa a pensar, como que eu vou descascar esse negócio aí agora? Tô pego, já era, né?
já tô no caixão. Então, mas isso é o quê? Isso é falta de conhecimento do Senhor. Porque quando eu conheço o Deus que eu tenho, né, a Bíblia diz que Deus é amor. Ninguém precisa ter medo de Deus. Né? Deus é amor, Deus é Pai. E no amor não há medo. Não há necessidade de ter medo de Deus. Deus nunca quis punir o ser humano. Deus nunca quis fazer mal para o ser humano. Né? Tudo que acontece de ruim hoje no mundo está mais ligado aos nossos erros, às nossas faltas, às nossas quebras de princípios. Nós oramos pouco, nós fazemos coisas erradas, nós tomamos decisão sem consultar Deus. E aí uma série de coisas acontece e Deus não tem culpa de nada. Nós é que somos os culpados. Agora, toda vida que eu quiser me aproximar de Deus, como foi citado, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Jesus, ele morreu de braços abertos, né? Para deixar para a gente o princípio. Ele está sempre de braços abertos. Ele sempre vai nos receber. Ele nunca vai. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, disse Jesus. Então ele nunca vai nos rejeitar. Ele nunca vai nos desamparar. Recentemente eu trouxe um casal de psicólogos cristãos para fazer um seminário na nossa igreja lá em Canelinha. Um seminário sobre gestão das emoções. E uma coisa que eu aprendi nesse curso, que eu fiquei assim, surpreso, que o ser humano, ele tem, uma grande maioria do ser humano tem problema com rejeição e desamparo. O ser humano, por si só, ele se sente meio desamparado. Né? E aí você vai para a Bíblia, você vai ver que Deus nunca nos desampara. Né? Ele nunca nos desampara e nunca vai nos desamparar. E por causa do clamor daquele povo, aí eu quero encerrar com essa palavra, por causa do clamor daquele povo, Deus disse mais, né? Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Olha só, Deus é um Deus que conhece os nossos sofrimentos. Você chegou aqui hoje à noite, talvez alguns chegaram aqui sem nenhuma expectativa, né? Vai ser mais uma célula. Né? Mas Deus me trouxe aqui para dizer nessa noite, dentro de tudo que eu já falei até aqui, que Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece aquilo que te incomoda. Ele conhece aquilo que te perturba. Ele sabe onde é que dói. Existem dores nossas que nenhum cônjuge sabe. O filho não sabe, o pai não sabe, a mãe não sabe, o teu pastor não sabe. Tem coisas que nós guardamos no coração só entre nós e Deus. Aquela coisa assim, eu não quero incomodar. Né? Esse negócio eu não quero incomodar, a gente guarda para dentro. Né? Então, amados, tem pessoas aqui que têm dores profundas. Alguns de nós aqui temos dores profundas. Alguns de nós aqui já passamos por rejeição, decepção, desamparo, frustração. Porque a gente vive num mundo, e esse mundo é feito com pessoas. E as pessoas, elas são falhas. Não tem ninguém aqui que mais dia, menos dia, não vai ter alguma decepção com o ser humano. E tem algumas que doem muito. Né? Mas Deus está vendo tudo. E Ele sabe de tudo. Ele sabe até onde a gente aguenta. E esse povo aqui, quando ele chegou no limite, que ele já estava no limite, ele não suportava mais, já estava no limite. É nessa hora que Deus vem. No caso de Daniel, ali o exemplo que eu citei, levou 21 dias. Então, às vezes, não quer dizer que vai levar 21 dias para Deus resolver um problema nosso. Às vezes Deus resolve muito mais rápido. A questão toda é que tem um tempo para todas as coisas. Né? Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo. Mas quando chega a hora, Deus age. Então, se alguém aqui está achando que Deus está demorando, poxa, eu já estou orando faz tanto tempo, eu estou pedindo a Deus tanto tempo por essa causa. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Amados, eu quero dizer que Deus não esquece. Ele está caprichando e Ele está nos preparando para poder receber cada promessa que Ele tem para cada um de nós. Hoje eu sei, esse ano eu vou fazer 51 aninhos, eu tenho cara de jovem, assim, tem cara de 21 anos, né? Mas hoje eu sei que Deus não pode nos dar nada sem a gente estar preparado. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele receber algo sem estar preparado. Se eu receber algo da parte de Deus sem estar preparado, aquilo pode se tornar uma derrota na minha vida, pode se tornar um problema na minha vida. Então, por isso Deus não pode atender todas as nossas orações. Como tem um filme, né? Não sei quem viu o filme lá que o cara pediu para ganhar na loto lá e ele ganhou e não sabia como administrar o recurso, né? Então, quando a gente não sabe o que fazer com aquilo que Deus vai colocar na nossa mão, Ele não pode nos dar. Então saiba que Deus está trabalhando. Embora que Ele não possa nos dar tudo e nos responder no nosso tempo, mas Ele está atento a tudo. Ele sabe cada lágrima, Ele sabe cada dor, Ele sabe cada processo que você passou e Ele se importa. E Ele se importa. Amém? Amém. Eu quero encerrar orando por você, né? E realmente pedindo a Deus, se houver alguém aqui que está passando por uma prova muito grande, né? Em nome de Jesus, eu me atrevo a dizer que Deus ouviu o teu clamor e Ele está entrando com providência, amém?
Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Pai, que o Senhor é um Deus que está atento às nossas orações, que está atento ao nosso clamor. Como diz no Salmo de número 22, Pai. O Senhor não desprezou e nem esqueceu da aflição do aflito, Pai. O Senhor está atento às nossas aflições, o Senhor está atento ao nosso clamor, o Senhor está atento às nossas dores. Oh, Pai, e no tempo certo o Senhor age, Pai. E eu creio que essa noite é o tempo certo. O tempo chegou, a hora vem e já chegou, diz a tua palavra. Eu creio que essa noite é a noite que o Senhor marcou para trazer, ó Pai, um consolo, um conforto, uma vitória para os teus filhos que aqui estão, Pai. Por isso eu quero te pedir, Pai, eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui, eu não sei as suas guerras, eu não sei as suas lutas, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento quando nós estamos orando, Pai, o Senhor possa visitar cada família aqui representada, o Senhor possa visitar os nossos negócios, os nossos empreendimentos, nossas igrejas, nossos filhos, nossos cônjuges, Pai, e trazer vitória, Pai, na área que cada um aqui precisa, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a vencer a lançar mão dos nossos velhos hábitos, abrir mão de valores errados que muitas vezes nós carregamos, Pai, para que nós possamos calçar, Pai, os teus fundamentos, os teus princípios, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo todos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, pessoal. Agradeço ao pastor Cristian, né, por ter disponibilizado o seu tempo, né? Vocês fazem a célula na segunda também, né? Não, agora mudou para terça. Ah, mudou para terça. Então ele disse assim, eu vou abrir mão num dia da segunda para ir aí, né? Mesmo porque... Antes era segunda, né? É. Aí recentemente, faz bem pouquinho tempo, né? A gente mudou para terça para gente poder ter a segunda-feira livre. Isso. E ter a segunda-feira livre. Entre aspas, livre para vir aqui. Livre Glória a pra Deus, vir. né? Então, muito obrigado, né, por essa palavra. Eu nunca tinha analisado essa expressão das sandálias dos pés, né? A Débora, para mim, foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu estava numa situação bem difícil quando eu conheci a Débora, através do Júnior, o filho dela. Eu botei a casa lá para alugar. É uma história bem interessante e a gente, às vezes, não consegue entender o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Eu estava numa situação bem difícil e eu estava morando só ali, naquele estúdio e naquele banheiro. Eu tinha alugado a casa aqui e tinha alugado a casa embaixo. Eu estava numa situação bem difícil. E eu estava indo para a Igreja Batista da Esperança, lá em São João Batista. Pastor... Luiz Carlos. Não, o apóstolo Luiz Carlos. Mas eu quero falar aqui do Estel de Joinville. Pastor André. O André Estel de Joinville. Ele estava... Está em Brusque agora. Né? Sim, ele veio ministrar na nossa igreja e ele disse que... Ele mandou abrir ali a Bíblia em Abacuque, né? E a minha família é de Biguaçu. Eu ia de moto aqui para Biguaçu. Todos os domingos de madrugada, 4h30 da manhã, 5 horas do domingo, eu ia lá para a mãe, ficar lá com ela. E ficava lá, ia de moto. E eu parava debaixo de um pé de jabuticaba para conversar com Deus, para reclamar, para chorar. E um dia eu gritei debaixo daquele pé de jabuticaba: até quando, Senhor? Eu vou clamar e tu não vai me ouvir, Senhor. Me tira dessa situação. E embarquei na moto, vim aqui, tomei banho e fui para São João Batista. Cheguei lá, o André Estel diz assim: abram as suas Bíblias em Abacuque. Eu nem sabia que na Bíblia tinha Abacuque. Tinha recém-chegado na igreja. Abri Abacuque. Até quando, Senhor? Clamar-te-ei e não me ouvirás. Pode sentar. O povo sentou. Eu olhava assim, aquelas cadeiras, tudo branco, parece que não tinha ninguém, era só eu. E aí ele pegou e começou a dizer assim: tem muita gente que está orando de forma errada. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente ora. Tem gente que está pedindo para Deus dar um carro. Deus pode dar um carro, Deus é dono do ouro e da prata. Não sabe nem dirigir, não tem nem carteira. Vai atropelar, vai matar alguém, vai para cadeia. Deus vai dar um carro para ti? Não vai. E ele foi discernindo aquilo ali e falando até que ele chegou. Tem gente que está orando para a mulher voltar. Vocês viram brigando que nem gato e cachorro? Vai dar uma briga, vão se matar, um vai para cadeia, outro vai para o cemitério. Deus não vai permitir esse casamento. A restauração desse casamento. Deus vai restaurar a tua vida, vai restaurar. Então vocês têm que orar de forma correta. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade não é boa, não é agradável. A gente acha que é, mas a vontade nossa não é a melhor. A vontade de Deus é a melhor. E aí eu entrava naquele banheiro ali, eu tinha o costume de enfiar a cabeça dentro do vaso e orar. Orava. Minhas calças rasgadas aqui de tanto que eu orava. Aí, isso na segunda-feira. Na terça-feira, na quarta-feira, o inquilino de baixo: você já ia, eu tô indo embora. O aluguel tá pago aí, mas eu tô indo embora amanhã. Não era para orar, para mudar a minha vida. Agora já perdi o inquilino de baixo.
No outro dia, um inquilino de cima, seu Jair, eu tô indo embora, tô com uma casa maior e tal. Ué, agora que piorou tudo, né? O pastor disse que era para orar, para fazer a vontade de Deus na minha vida. Aí perto um inquilino, perto outro inquilino. Eu disse, Jesus, agora que piorou as coisas. Mas aí tu só vai entender lá na frente, entendeu? Tu só vai entender naquele momento, tu olha com os olhos carnais. Aí eu vou ali no supermercado e digo assim, ó, Daiane, a menina que tá sempre ali, que conhece todo mundo, seu Daiane, a minha casa tá para alugar, se souber alguém que tá para alugar. E aí eu tô vindo a pé e vem um menino atrás de mim, esse menino aí. Ô, seu Jair, sua casa tá para alugar? Eu disse, tá para alugar, posso ver? Pode. Aí cheguei aqui, bati palma, a inquilina, tá, posso dar uma olhadinha na casa aí, o moço quer ver pra mãe dele e tal. Passou a mão, entrou, gostou, disse, minha mãe vai vir logo à noite. Aí disse, mas eles só vão embora amanhã. Aí quando chegou 10 horas, meio-dia, já encostou o caminhão aí, já foram-se embora. À noite a mãe dele veio olhar a casa e já alugou a casa e já ficou embaixo. E o Cristian conhece muito bem, ela ministrava o louvor na igreja, a Márcia, né, a Márcia. Ela trabalhava comigo aqui eu tinha um estúdio de rádio, o estúdio era aqui, e ela, a Márcia, ministrava o louvor. E aí a mãe do Júnior estava morando aí embaixo, tinha lugar da casa. A Márcia chega e diz assim, ó Jair, e a Márcia fala muito pouco, tu sabe, né? Tem dia que ela chegava de manhã, dava graça e paz aí pra mim, às 6h30 da manhã, que ela começava às 6h30, meia hora ela ia embora e dizia assim, graça e paz, tá tudo pronto. Só, era a palavra que ela falava. Ficava ali 4 horas, 5 horas de trabalho sem falar nada. Se eu tocasse no assunto, se eu falasse alguma coisa, ela falava, senão ela não falava. Ela era de muito pouca palavra, é de muito poucas palavras. E aí, ela pega e diz assim, ô seu Jair, eu preciso dizer uma coisa pro senhor. Deus está me cobrando há 3 dias. E eu tenho que entregar uma coisa pro senhor, senão eu vou sofrer. Eu disse, pode falar, Márcia, fica à vontade, tem toda a liberdade. Márcia trabalhou 20 anos comigo. E aí, ela pegou e disse assim, ó, Deus manda te dizer que a Rebeca, a mulher da tua vida, já está morando aí embaixo dos teus pés faz 20 dias. Entende? E aí tá a minha Rebeca. Faz 20 dias que ela estava morando, eu fui lá, conversei com ela, falei da profecia, a gente começou a orar, oramos 15 dias, procuramos um pastor, casamos, o presente está aí, né? E hoje a gente é o casal mais feliz da face da terra, em nome de Jesus. Amém? Então você não entende. Poxa, eu perdi um inquilino, perdi o outro inquilino. Claro, a casa tinha que estar livre, tinha que estar livre lá para ela fazer a indústria dela de salgado, para o Júnior morar lá, para a Amanda morar lá, e aqui para nós morar aqui. Os inquilinos tinham que ir embora, não tinha? Mas a meu olho não tinha que ir. Né? Quem foi que pregou sobre o peixe e a pedra? Foi o Senhor? Não, foi o... O pastor que esteve aqui, ele pregou sobre primeiro, né? Como um pai, o filho pede um peixe e o pai vai dar uma serpente. O filho pede um pão e o pai vai dar uma pedra. Não, né? O pai vai dar sempre o melhor. Só que ele pregou de uma visão que eu não tinha visto ainda também. Pastor Jairo. Porque na minha visão é um peixe, eu estou vendo um peixe, eu quero peixe, mas a visão de Deus ela é maior, ela está vendo que aquele peixe não é uma serpente. Se ele te der aquele peixe, ele vai te morder e vai te matar. A visão de Deus ela é mais ampla. A gente está enxergando um peixe, a gente quer comer um peixinho assado, fritinho, né? Mas Deus disse, não vou te dar porque isso aí não é um peixe, isso aí é uma serpente. Então quer dizer, Deus vê de outra forma. Eu vi que eu estava perdendo o inquilino, estava triste, ia diminuir o aluguel, né? E ela disse que eu devo aluguel para ela até hoje, porque ela veio, ela veio, pagou os aluguel e depois se tornou minha mulher e ainda pagou mais uns 2 aluguel ainda, né? Amém? Glória a Deus. Que isso seja para edificar a vida de vocês e entender o propósito de Deus na vida de vocês. Amém? Obrigado a todos. E agora a gente vai cantar um parabéns, vamos comer um bolo, né? E fiquem todos à vontade. Amém? Vamos cantar os parabéns então? Vamos cantar parabéns no violão aí, Santina. Vou pegar aqui a minha palitinha aqui. Tinha guardado a palita já. Vamos dar parabéns no violão, Santina e Júnior. Isso é chique, não é para qualquer aniversaria? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muito ano de ao seu lado, eterno foi, e a vida lhe seja um eterno sorriso. Viva o Júnior! Viva a Santina! Ei, glória a Deus! Amém, aleluia!